Isabela sorriu para a câmera, ajeitando o microfone em suas mãos. O sol já começava a baixar, dando uma luz suave ao final de tarde. À sua frente, uma mulher de meia idade tentava conter o riso, seus olhos brilhando de curiosidade sobre o que Isabela estava prestes a perguntar. A rua estava movimentada, o som distante de carros e conversas preenchia o ambiente. Se o seu marido pudesse ler seus pensamentos, você ainda estaria casada? Disse Isabela com o tom leve, mas malicioso, que já havia se tornado sua marca registrada. A mulher riu alto, jogando a cabeça para trás antes de responder. Acho que não. Se ele soubesse o que eu penso quando ele deixa a toalha molhada na cama, menina, eu já estaria viúva. Ela disse, rindo tanto que precisava se apoiar em Isabela. Isabela soltou uma gargalhada, contagiada pela espontaneidade da resposta. A mulher deu mais alguns passos, ainda rindo, enquanto acenava para a câmera e se afastava, deixando Isabela a sós com o microfone. Virando-se para a câmera, ainda sorrindo, Isabela refletiu. Quem diria que perguntar isso para estranhas na rua me traria até aqui? O que ninguém imagina é como isso começou. Às vezes as coisas só funcionam depois de muitos tropeços. E acreditem, eu tropecei bastante. Vocês sabiam que a minha história com as câmeras começou muito antes de eu fazer essas perguntas nas ruas? 2 anos antes, Isabela ainda trabalhava como repórter em uma grande emissora de TV. Ser uma repórter não era exatamente o que ela havia sonhado quando entrou na faculdade de jornalismo. Ela sonhava em ser uma âncora de telejornal, em apresentar as grandes notícias do país, mas, por alguma razão, sua carreira nunca havia decolado. Na redação da emissora, Isabela era conhecida por ser esforçada, mas também pela sua habilidade de se meter em situações desajeitadas. No fundo, ela sabia que tinha talento para a coisa, fazia perguntas interessantes, era curiosa e gostava de interagir com as pessoas. No entanto, parecia que sempre havia algo que saía errado, e ela não conseguia se livrar da reputação de atrapalhada. Toda vez que entrava ao vivo, ela sentia um frio na barriga, uma mistura de medo e excitação. Sabia que qualquer erro poderia ser fatal para sua carreira, e ainda assim, parecia que os erros a seguiam como uma sombra. Uma vez, Isabela teve a chance de entrevistar um importante político durante uma coletiva de imprensa. Era sua oportunidade de brilhar. Ela passou a noite inteira preparando perguntas inteligentes e relevantes. Quando chegou o momento, tudo parecia perfeito. Ela estava bem vestida, o microfone estava em sua mão, as câmeras estavam posicionadas. Mas logo no início da entrevista, ao fazer a primeira pergunta, Isabela chamou o político pelo nome errado. O político, educado, corrigiu-a rapidamente, mas a sensação de vergonha subiu como um calor pelo corpo de Isabela. Ela tentou seguir em frente, mas as palavras começaram a se embaralhar. Sentiu como se cada olhar da equipe estivesse fixo nela, cada câmera registrando seu fracasso. O programa terminou e ela sabia que tinha sido um desastre, mas o pior ainda estava por vir. Quando as câmeras finalmente se desligaram, Marta, sua chefe, a chamou para uma conversa séria nos bastidores. Marta era uma mulher de postura rígida, perfeccionista e conhecida por sua tolerância zero a erros. Isabela, eu não sei mais o que fazer com você. Marta começou cruzando os braços e olhando-a de cima a baixo, como se estivesse avaliando um projeto mal executado. Cada vez que você vai ao ar, parece que alguma coisa dá errado. Hoje, você errou o nome do entrevistado. No último programa, você derrubou o microfone. Eu não posso mais justificar isso para a diretoria. Isabela tentou argumentar, sua voz tremendo de ansiedade. Marta, eu sei que cometi alguns erros, mas eu posso melhorar. Posso me preparar mais, eu prometo que vou. Marta levantou a mão, interrompendo. Isabela, isso não é uma questão de preparação, é uma questão de competência. E, sinceramente, você não tem. As palavras foram duras, mas ditas com uma frieza quase cirúrgica.
A emissora precisa de pessoas que estejam à altura do padrão que estabelecemos, e você claramente não está. Sinto muito, mas você está demitida. Isabela sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquele era o fim de tudo pelo qual havia trabalhado. O sonho de ser uma jornalista respeitada, de conduzir grandes entrevistas, parecia se dissolver diante de seus olhos. Ela saiu da sala em silêncio, com a caixa de seus pertences debaixo do braço e o peso do fracasso nos ombros. Naquela noite, Isabela chorou sozinha em seu apartamento. A humilhação de ser demitida ainda a queimava por dentro, mas o medo de nunca mais conseguir se levantar parecia ainda maior. Após a demissão, Isabela passou dias enviando currículos para outras emissoras. Ela tinha a esperança de conseguir uma nova chance, de provar que era capaz. Mas, em cada entrevista, ela encontrava as mesmas respostas evasivas. A cada porta fechada, Isabela se sentia mais e mais desanimada. Ela começou a perceber que Marta, com sua influência na indústria, estava bloqueando suas chances de voltar ao mercado. Nenhuma emissora queria arriscar contratar alguém que havia sido demitido com uma má reputação. Marta havia espalhado que Isabela era problemática e incompetente, e isso foi suficiente para garantir que ninguém lhe desse uma nova oportunidade. Isabela começou a se sentir sufocada. Passava dias em casa sem conseguir sair do lugar. A cada negativa, seu sonho de ser jornalista parecia mais distante. Sentada no sofá, ela olhava para as telas dos computadores, onde os portais de emprego exibiam vagas para as quais ela sabia que não seria considerada. A frustração crescia a cada dia, até que, finalmente, ela começou a considerar desistir. Foi quando sua amiga Carolina entrou em cena. Carolina, sempre otimista e cheia de ideias, apareceu uma noite com uma garrafa de vinho e 2 taças, determinada a tirar Isabela daquela tristeza. Isa, você está tentando de tudo, menos a única coisa que talvez realmente funcione, Carolina disse, sentando-se ao lado da amiga no sofá e servindo 2 taças de vinho. O quê? Isabela perguntou sem muito interesse. Você mesma, Carolina respondeu como se fosse óbvio. Quem disse que você precisa de uma emissora para ser uma grande jornalista? Por que você não cria o seu próprio canal? Isabela riu, balançando a cabeça. Um canal no YouTube? Eu? Mal consigo segurar o microfone sem derrubar tudo, como vou filmar e editar vídeos? Exatamente, Carolina respondeu com entusiasmo. Esse é o seu charme. As pessoas vão adorar ver alguém real, alguém que faz perguntas engraçadas e autênticas. E, no YouTube, você pode ser quem você quiser. Ninguém vai te demitir. Você faz suas próprias regras. A ideia soava tão absurda que Isabela nem sabia o que responder. No entanto, quanto mais pensava sobre isso, mais a ideia crescia. Talvez fosse isso que ela precisava. Uma nova chance, mas dessa vez, sem depender de ninguém. Naquela noite, Isabela começou a pesquisar como criar um canal no YouTube. Assistiu a tutoriais, leu dicas e começou a planejar como faria suas primeiras entrevistas. Mesmo sem saber ao certo o que estava fazendo, sentia uma pequena fagulha de esperança acender dentro dela. No dia seguinte, com uma câmera emprestada e um tripé improvisado, Isabela saiu para as ruas para gravar seu primeiro vídeo. Ela estava nervosa, mas também animada. Essa era sua chance de se reinventar. Mas, como sempre, nada saiu como o planejado. Ela abordou várias pessoas na rua, mas a maioria delas estava com pressa ou não queria falar. As poucas que concordaram em responder deram respostas curtas e desinteressantes. Um senhor passou longos minutos explicando os detalhes de sua coleção de moedas antigas, enquanto Isabela tentava manter a conversa minimamente interessante. Quando voltou para casa e assistiu às gravações, Isabela ficou arrasada. O som estava ruim, as imagens tremiam e as respostas que conseguiu não tinham nada de especial. Ela sentiu um aperto no peito.
Talvez isso não fosse para ela. Mas, em vez de desistir, Isabela decidiu que precisava tentar algo diferente. Se as entrevistas comuns não estavam funcionando, talvez fosse hora de fazer perguntas que realmente despertassem interesse. Algo que fizesse as pessoas rirem, se abrirem. Foi então que, numa tarde de outono, enquanto observava casais passeando na praça, a pergunta surgiu em sua mente como um estalo. Com a nova pergunta em mente, Isabela estava de volta às ruas no dia seguinte. O sol brilhava forte e ela sentia a leve brisa no rosto enquanto ajeitava a câmera. Havia uma certa excitação no ar, algo que ela não sentia desde os primeiros dias como repórter. Mas dessa vez era diferente. Ela estava no controle. Ela abordou a primeira mulher que passou, uma senhora de cabelos grisalhos, óculos redondos e um sorriso amigável. "Com licença, posso te fazer uma pergunta rápida?", disse Isabela, já segurando o microfone. A mulher, sempre educada, parou e assentiu. "Se o seu marido pudesse ler seus pensamentos, você ainda estaria casada?" A mulher arregalou os olhos, soltando uma gargalhada inesperada. "Ah, menina, se ele pudesse ler meus pensamentos, ele teria saído de casa na lua de mel." Ela riu, tapando a boca com a mão. "Sabe aquelas conversas de horas que ele adora? Bom, na minha cabeça, eu estou sempre em Paris, bem longe dele." Isabela riu junto, e a mulher seguiu seu caminho, ainda soltando risadas enquanto se afastava. Isabela então abordou uma mulher mais jovem que passeava com seu cachorro. O animal estava inquieto, mas a jovem sorriu ao ser chamada para a entrevista. "Vamos lá, você está pronta?", perguntou Isabela. "Se o seu marido pudesse ler seus pensamentos, você ainda estaria casada?" A mulher fez uma pausa e então, com uma expressão pensativa, respondeu: "Bom, se ele pudesse ler tudo, acho que ele iria questionar algumas escolhas. Especialmente quando estou imaginando quantas vezes eu teria mais tempo para mim se ele fosse menos, como posso dizer, carente." Ela riu. "Já pensei em esquecer ele na academia por umas 2 horas a mais." Isabela, rindo, percebeu que aquela resposta era ótima. O humor estava no exagero e na ironia das entrevistadas. O vídeo estava ficando cada vez melhor, mas foi a próxima mulher, uma dona de casa com 2 filhos pequenos, que deu uma resposta que Isabela jamais esqueceria. "Olha, eu ainda estaria casada, sim", começou a mulher segurando uma sacola cheia de compras. "Mas ele, com certeza, não estaria mais vivo. Se ele soubesse tudo o que eu penso quando ele finge que está dormindo enquanto as crianças choram, eu já teria escondido o controle remoto no lugar mais impossível de achar." Isabela caiu na gargalhada. "Controle remoto?", ela perguntou intrigada. A mulher assentiu, rindo. "Claro, o homem não pode ouvir um bebê chorando, mas o controle remoto caindo no chão, ele escuta do outro lado da casa. Explica essa, se puder." Isabela sentiu que o sucesso estava cada vez mais próximo. As respostas eram espontâneas, engraçadas e, acima de tudo, honestas. Era exatamente o que ela precisava. A próxima mulher que ela abordou era uma executiva bem vestida, de salto alto e pasta na mão, que andava apressada. Isabela pensou que talvez fosse ignorada, mas a mulher parou quando ouviu a pergunta. "Se o seu marido pudesse ler seus pensamentos, você ainda estaria casada?", perguntou Isabela, sorrindo de forma encorajadora. A mulher suspirou, revirou os olhos e respondeu de forma seca, mas com uma ponta de humor. "Se ele lesse o que penso naqueles jantares de trabalho, ele já teria pedido divórcio. Eu olho para ele todo empolgado com as histórias dos colegas, e tudo o que passa pela minha cabeça é: como faço para sair daqui sem que ninguém perceba?" Isabela quase deixou o microfone cair de tanto rir. A mulher se afastou com um sorriso, e Isabela soube que aquela resposta renderia ótimos comentários.
Ela continuou gravando, abordando várias mulheres diferentes, cada uma com um estilo de vida distinto, mas com uma coisa em comum. As respostas eram sempre sinceras, e a sinceridade, com um toque de exagero, trazia o tipo de humor que Isabela sabia que seu público iria amar. Uma última mulher que ela abordou era mais jovem, talvez na casa dos 30 anos, carregando uma bolsa de yoga. Quando Isabela fez a pergunta, a mulher pensou por um segundo antes de responder. Eu ainda estaria casada, sim, ela disse, parecendo tranquila. Mas ele certamente ia tentar me agradar mais, porque metade do tempo eu estou pensando em chocolate. A outra metade, estou planejando como convencê-lo a não falar de futebol o tempo todo. Isabela riu mais uma vez, encantada com a leveza e o humor daquelas mulheres. Elas falavam abertamente sobre o que muitas vezes ficava guardado apenas em suas mentes. E era exatamente isso que tornava as entrevistas tão especiais. Agora, cada resposta se tornava uma pequena joia, e Isabela tinha certeza de que estava construindo algo realmente único. Ela sabia que o conteúdo que estava produzindo não só faria as pessoas rirem, mas também as faria refletir sobre a vida conjugal de uma forma descontraída e real. O que antes parecia impossível, transformar um fracasso em algo de valor, agora estava acontecendo diante dos seus olhos. Cada vez mais pessoas a reconheciam nas ruas, curiosas para saber qual seria a próxima pergunta divertida que ela faria. E foi assim que a pergunta simples, mas incrivelmente poderosa, começou a mudar tudo. O sucesso de Isabela no YouTube chamou a atenção de muitos. Com o crescimento constante de seu canal e suas entrevistas virais, ela se tornou um fenômeno na internet, e não demorou para que os grandes programas de TV começassem a notar. Certo dia, enquanto conferia os e-mails do canal, Isabela encontrou um convite inesperado. Era de uma das maiores emissoras de televisão do país. Eles queriam que Isabela participasse de um programa de grande audiência, um talk show que discutia temas leves e divertidos, sempre com bom humor e convidados especiais. Não acredito, murmurou Isabela, lendo a mensagem pela terceira vez. Eles realmente querem que eu participe? Ela quase não conseguia conter a empolgação. Aquilo era exatamente o tipo de validação que ela sempre sonhou em ter, mas que jamais esperava alcançar depois de tudo o que havia passado. E o melhor de tudo, agora ela era chamada não como uma repórter atrapalhada, mas como uma influenciadora de sucesso, alguém que construiu seu próprio caminho. Foi quando ela percebeu que o sucesso poderia vir de qualquer lugar, mesmo de onde ela menos esperava. No dia da gravação, Isabela estava nervosa, mas também animada. Entrar naquele estúdio de TV, depois de tudo o que aconteceu em sua carreira, era como fechar um ciclo, só que dessa vez ela não estava lá como funcionária de ninguém. Ela era a estrela. Quando finalmente chegou a sua vez de entrar no palco, o apresentador, um veterano da televisão, a recebeu com um sorriso caloroso e uma saudação efusiva. E agora, a mulher que está conquistando o Brasil com perguntas simples, mas hilárias, Isabela. A plateia aplaudiu, e Isabela caminhou até a cadeira, tentando controlar o nervosismo. Quando se sentou, o apresentador começou com as perguntas típicas, querendo saber mais sobre como ela teve a ideia do canal. Bom, tudo começou com uma demissão, disse Isabela, rindo levemente. E eu estava completamente perdida. Decidi tentar algo diferente, então fui para as ruas fazer entrevistas. No começo, foi um desastre, mas então, quando mudei a abordagem e comecei a perguntar: se seu marido pudesse ler seus pensamentos, você ainda estaria casada? Tudo começou a fluir. As respostas foram ficando cada vez mais engraçadas e, aqui estou. O apresentador riu e assentiu, concordando. Sim, suas entrevistas são um sucesso absoluto. Eu vi algumas e confesso que dei muita risada.
As pessoas adoram a sinceridade e o humor das suas entrevistadas. É verdade. Acho que as mulheres se sentem livres para falar o que pensam. Isabela disse, sorrindo. Especialmente quando se trata de coisas que elas normalmente não falariam abertamente. O apresentador continuou curioso. E algumas dessas respostas? Como você se segura para não rir? A do controle remoto, por exemplo. Eu não consegui parar de rir. Isabela riu junto. Essa é uma das melhores. Teve uma outra que também me marcou muito. Uma mulher que disse: se meu marido soubesse o que eu penso toda vez que ele deixa a toalha molhada na cama, bem, eu já teria jogado ele pela janela junto com a toalha. A plateia riu alto e o apresentador balançou a cabeça, se divertindo. Essas respostas são ouro puro, não é? Ele comentou. E a da tampa do vaso? Essa também é clássica. Isabela assentiu, os olhos brilhando de orgulho. Ah, essa foi ótima. A mulher me disse: se ele soubesse o que eu penso quando ele não abaixa a tampa do vaso, ele nem dormiria no sofá, já estaria na rua. Isabela contou, rindo junto com o público. O apresentador, claramente adorando o conteúdo, brincou. Acho que agora os homens vão começar a pensar 2 vezes antes de deixar a toalha molhada e esquecer de abaixar a tampa do vaso. Estão com medo de descobrir o que as esposas realmente pensam. Mais risos da plateia, e Isabela relaxava cada vez mais. Ela sentia que estava exatamente onde deveria estar. As histórias de suas entrevistas estavam divertindo não só o público em casa, mas também as pessoas no estúdio. O apresentador, percebendo o sucesso das histórias, decidiu brincar mais um pouco. Ok, vamos fazer o seguinte, disse ele, virando-se para a plateia. Quem aqui está com um namorado ou marido hoje? Levanta a mão. Algumas mulheres na plateia levantaram as mãos, rindo nervosamente, já imaginando o que vinha a seguir. Vamos brincar com a pergunta da Isabela, anunciou o apresentador. Se o seu marido pudesse ler seus pensamentos, você ainda estaria casada? As câmeras focaram em uma das mulheres que estava rindo alto, tentando esconder o rosto. Ela olhou para o marido ao lado e depois respondeu: eu estaria casada, sim, mas ele teria que aprender a abaixar a tampa do vaso muito mais rápido. A plateia explodiu em risos e Isabela se sentiu em casa. Ela finalmente entendia que o que começou como uma tentativa desesperada de salvar sua carreira havia se tornado algo muito maior. Suas entrevistas não só estavam divertindo as pessoas, mas também as faziam refletir sobre a vida conjugal de uma forma descontraída e real. O apresentador, notando o brilho nos olhos de Isabela, aproveitou o clima para fazer uma pergunta mais pessoal e, com um sorriso brincalhão, disse: agora, a pergunta que todos querem saber: você é casada, Isabela? A plateia caiu na gargalhada e Isabela riu junto, balançando a cabeça. Não, sou solteira, respondeu ainda rindo. Talvez por isso eu faça essas perguntas. Quero estar preparada, né? O público gargalhou mais uma vez e o apresentador finalizou com um sorriso. Ah, então os homens estão a salvo, por enquanto. Mas quem sabe um dia você vire a entrevistada nas ruas, hein? A plateia aplaudiu calorosamente e Isabela sorriu. Ela sabia que aquele era apenas o começo de algo ainda maior. Enquanto Isabela conquistava seu espaço no YouTube e brilhava em programas de TV, nem todos estavam tão felizes com seu sucesso. Na antiga emissora onde Isabela havia trabalhado, o clima estava tenso, especialmente para Marta. Seu controle sobre a equipe começava a desmoronar e a audiência do canal estava em queda. O burburinho sobre Isabela se espalhava por todos os lados e o nome dela estava em alta nas redes sociais e nas conversas de corredores. Só que o sucesso de Isabela trazia um problema maior. Ela havia sido demitida por ninguém menos que Marta. No escritório luxuoso da emissora,
Marta estava com o celular na mão, aparentemente concentrada em alguns relatórios, mas seu semblante estava rígido e seu desconforto visível. Ela sabia que estava para ter uma conversa difícil com o Big Boss e a ansiedade a corroía. A porta do escritório se abriu com força e o chefe da emissora entrou com passos decididos, o rosto vermelho de raiva. Marta, o que é isso que eu estou ouvindo? A voz do Big Boss ecoou pela sala. Ele não estava nem um pouco disposto a conversas amigáveis. Marta tentou manter a postura firme, mas sabia que a bronca estava a caminho. Sobre o que exatamente o senhor está se referindo? Perguntou ela, tentando disfarçar a tensão. O Big Boss jogou uma revista na mesa, onde a manchete estampava o rosto de Isabela, o fenômeno das entrevistas, a influenciadora que está conquistando o país. Isso, ele gritou, batendo o dedo sobre a imagem. Como eu estou descobrindo só agora que essa garota que está dominando as redes sociais era sua jornalista? E pior, que foi demitida por você. O público adora ela, Marta. Todo mundo está falando sobre as entrevistas divertidas que ela faz. E você a demitiu? Marta sentiu o estômago revirar. Tentou se justificar, mantendo a calma. Senhor, Isabela sempre foi problemática. Ela cometia muitos erros, atrapalhava as transmissões e não parecia ter, como dizer, o profissionalismo necessário para o cargo. Não era um bom exemplo para a equipe. O Big Boss quase não conseguia acreditar no que ouvia. Ele passou as mãos pelo cabelo, visivelmente frustrado. Problemas? Você chama isso de problemas? Ela está criando conteúdo que o país inteiro está assistindo, rindo, compartilhando. Marta, você tinha um talento na sua equipe, alguém com carisma, alguém que poderia ter trazido audiência para o canal, e você a jogou fora. Marta engoliu em seco. O Big Boss continuou, sem dar espaço para ela falar. E agora, sabe o que temos? A emissora rival está capitalizando em cima de uma pessoa que era nossa. Nós poderíamos estar no topo agora, ele exclamou, batendo na mesa mais uma vez. Mas não, a sua incapacidade de enxergar talento custou caro a todos nós, não só para ela, mas para o canal. Ele caminhou de um lado para o outro, sem conseguir se acalmar. Eu quero que você vá atrás dela, disse o Big Boss, parando de repente e apontando o dedo para Marta. E desta vez, sem essa arrogância. Vá, peça desculpas e traga ela de volta com um programa só dela. Se não fizermos isso, vamos continuar perdendo audiência. Já estamos sentindo os efeitos, e isso é culpa sua. Marta, que sempre se orgulhara de seu controle absoluto, sentiu o chão tremer sob seus pés. Nunca havia sido tratada assim, muito menos no seu cargo de alta responsabilidade. Tentou mais uma vez justificar sua decisão. Senhor, talvez se analisássemos melhor outras alternativas. Não há outras alternativas, Marta. Ele cortou sem paciência. Você vai fazer isso. E vai agora. Se não resolver esse problema, quem sabe da próxima vez não seja você que esteja fora, e não ela. O silêncio tomou conta da sala. Marta sabia que o Big Boss não estava blefando. Com o rosto sério e completamente derrotada, ela assentiu. Era uma ordem. E o pior, ela sabia que Isabela não seria uma negociação fácil. Marta saiu da sala com o ego ferido e com um amargo sabor de derrota. Nunca havia precisado se rebaixar assim, mas agora tinha que engolir o orgulho e tentar trazer Isabela de volta. O peso de sua própria decisão equivocada estava mais claro do que nunca. Enquanto caminhava pelos corredores, Marta respirava fundo e, pela primeira vez, sua confiança inabalável parecia vacilar. Depois da bronca severa do Big Boss, Marta sabia que não tinha muita escolha. A ordem era clara: trazer Isabela de volta para a emissora.
Mas Marta, sempre orgulhosa e controladora, não pretendia se humilhar facilmente. Ela precisava encontrar uma maneira de reverter a situação sem parecer que estava simplesmente cedendo. O plano era simples: usar o sucesso de Isabela a favor da emissora, mas sem demonstrar fraqueza. Assim, Marta agendou um encontro com Isabela em um café elegante no centro da cidade. Ela se certificou de que o ambiente fosse informal, mas ainda assim profissional. Quando Isabela chegou, Marta já estava sentada, com um semblante mais suave do que de costume, mas ainda carregando sua postura rígida. "Isabela, muito obrigada por ter vindo", disse Marta, esboçando um sorriso leve, mas controlado. Isabela, por sua vez, estava mais calma e confiante do que jamais esteve. Ela sabia que aquele encontro não era por acaso e que o convite de Marta tinha motivações além do simples desejo de uma conversa amigável. "Claro, Marta. Confesso que fiquei surpresa com o convite", Isabela respondeu, se sentando à mesa. Marta respirou fundo antes de começar, medindo cada palavra. "Bom, vou ser direta", ela disse, colocando as mãos sobre a mesa. "Nós, da emissora, estamos acompanhando seu sucesso no YouTube. Não posso negar que você tem feito um trabalho impressionante. As suas entrevistas caíram no gosto do público." Isabela cruzou os braços, intrigada, mas manteve o sorriso leve no rosto. "Agradeço pelo reconhecimento, Marta", disse, sem revelar muito. "Mas o que exatamente te trouxe aqui?" Marta hesitou por um segundo. Aquela não era uma conversa fácil para ela, mas ela precisava manter a postura. Não estava ali apenas para pedir desculpas, mas para salvar a própria pele e a reputação da emissora. "Como você sabe, o mercado de mídia está mudando rápido, e a forma como o público consome conteúdo também", começou Marta, escolhendo as palavras com cuidado. "A sua audiência tem crescido de maneira significativa e a nossa emissora está interessada em adaptar-se a esses novos formatos. O que eu quero dizer é, gostaríamos de conversar sobre a possibilidade de você retornar à emissora com um programa próprio que aproveite todo esse sucesso que você construiu." Isabela arqueou as sobrancelhas, surpresa com a proposta direta, mas não enganada pelo tom diplomático de Marta. Sabia que por trás de tudo aquilo estava a pressão da queda de audiência que a emissora vinha enfrentando. "Interessante", disse Isabela pensativa. "Mas Marta, sejamos francas. Há algum tempo, você me demitiu alegando que eu não era competente o suficiente." Isabela fez uma pequena pausa, observando a reação de Marta. "O que mudou?" Marta se mexeu desconfortável na cadeira, mas manteve o semblante firme. "Eu admito que, na época, subestimei seu potencial", disse Marta relutante. "Eu não percebi como você poderia explorar seu talento em outros formatos, fora do modelo tradicional de televisão. E bom, as circunstâncias mudaram." Isabela sorriu, percebendo a tentativa de Marta de suavizar o pedido de desculpas. Não era uma admissão total de erro, mas vinha de alguém que, claramente, estava de mãos atadas. Circunstâncias mudaram, de fato. Isabela respondeu, inclinando-se ligeiramente para a frente. "Mas, Marta, você sabe que eu construí isso por conta própria, sem o apoio de nenhuma emissora, e, honestamente, isso me deu uma liberdade que eu jamais tive trabalhando na TV." Marta respirou fundo, tentando manter a calma. Sabia que estava em uma posição delicada. "Compreendo", disse ela com uma expressão neutra. "No entanto, estamos oferecendo algo que você não tinha antes, controle criativo completo sobre o programa. Você faria as entrevistas do seu jeito e teria todo o suporte da emissora. Seria uma parceria, Isabela, uma oportunidade para ambos os lados." Isabela percebeu a mudança de tom. Marta, que sempre havia sido autoritária, agora tentava adotar uma abordagem mais colaborativa. Mas para Isabela, aquilo não era o suficiente. Ela já tinha algo que Marta nunca lhe ofereceu:
independência. Marta, eu entendo sua proposta. Isabela respondeu calmamente com um sorriso ainda no rosto. E é lisonjeiro saber que agora vocês reconhecem o meu trabalho. Mas, sinceramente, a demissão foi a melhor coisa que você poderia ter feito por mim. Marta piscou, sem saber o que responder de imediato. Isabela continuou. Você me empurrou para algo que eu jamais teria tentado se ainda estivesse presa à rotina da emissora. Hoje, eu sou dona do meu próprio conteúdo, tenho liberdade total e não preciso me preocupar com a aprovação de ninguém além do meu público. Marta permaneceu em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. Ela sabia que Isabela não estava blefando. Sabia que estava diante de uma pessoa que já havia superado o medo da rejeição. Isabela se levantou, olhando diretamente para Marta, ainda com aquele sorriso calmo. Agradeço pelo convite, disse educadamente. Mas minha resposta é não. Boa sorte com os novos formatos. E, quem sabe, nos vemos por aí. Com isso, Isabela se despediu e saiu do café, deixando Marta para trás, frustrada e sem reação. Ela sabia que aquele era o reflexo de suas próprias decisões e que Isabela havia, de fato, conseguido algo muito maior do que ela jamais imaginou. Isabela saiu do café com a cabeça erguida, um sorriso discreto, mas de vitória, estampado no rosto. Cada passo que dava a afastava mais da versão de si mesma que, tempos atrás, tinha medo de fracassar. Um antigo repórter atrapalhado, sempre tentando agradar, já não existia mais. Em nenhum lugar era uma mulher que havia descoberto seu verdadeiro poder, suas perdas. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas, seu celular vibrava. Uma nova notificação do YouTube. Seu último vídeo já estava batendo recordes de visualização. Ela abriu o aplicativo e, ao ler os comentários cheios de elogios e risadas, Isabela soltou uma risada sozinha. Engraçado como a vida dá voltas, ela murmurou para si mesma, ainda olhando para o celular. Tudo o que aconteceu, desde a missão até o sucesso no YouTube, parecia uma grande ironia do destino. Mas ela não trocaria nada. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, Isabela se sentou no sofá, o laptop no colo. Ela começou a responder alguns dos comentários, como sempre fazia. O carinho do público era a maior recompensa, e cada mensagem engraçada a fazia lembrar por que tinha decidido seguir por esse caminho. Mas, ao rolar mais para baixo, um comentário específico sua atenção. Um usuário havia perguntado: Isabela, depois de tantas entrevistas e histórias sobre casamentos, e você? Alguém dia fingiu se casar? Ela riu sozinha, lembrando-se da pergunta que o apresentador havia feito durante o programa. Talvez, ela respondeu, ainda sorrindo, seus dedos deslizando pelo teclado. Mas, quando isso acontecer, você garante que ele saiba que a tampa do vaso precisa ser abaixada e que a toalha molhada não pertence à cama. Com isso, ela abriu Enviar e fechou o laptop, satisfeito com a resposta. O futuro não era algo como o que ela estava preocupada agora. Pela primeira vez na vida, Isabela estava completamente no controle e gostava disso. Enquanto olhava pela janela, as luzes da cidade brilhando ao longo, ela se deu conta de que não precisava de um programa de televisão ou da aprovação de grandes chefes para sentir que havia alcançado. Ela havia encontrado algo muito mais valioso: a liberdade de ser quem realmente era, sem as expectativas dos outros. E, no fundo, ela sabia que sua jornada estava apenas começando. Novas entrevistas, novas histórias e, claro, muitas risadas ainda estavam por vir. E assim, chegamos ao final de mais uma história incrível. Se você gostou da repórter Isabela, o que acha de ver mais entrevistas dela aqui no nosso canal? Deixe o seu comentário, ele é muito importante.